Olá, amigos. Meu nome é Felipe Miro, sou jornalista e jardineiro e hoje estou aqui para compartilhar dicas de como cuidar do caládio. Essa planta ornamental diferentona e linda que possui folhas exuberantes e coloridas. Ela é ideal para decorar o jardim e deixar o ambiente mais alegre. É uma boa escolha de planta para varanda, já que ela não pode pegar sol direto. O caládio também causa um impacto visual impressionante, com suas folhas que possuem uma mistura de cores, como branco, verde, vermelho e rosa. Nesse vídeo de hoje, meu objetivo, antes de tudo, é compartilhar dicas de cultivo do caládio, mas também, claro, trazer algumas curiosidades sobre a planta, combinado? Vamos começar, pois, como eu sempre digo, aqui não tem enrolação. Começo falando sobre as curiosidades sobre o caládio. A primeira é que a planta é nativa da América do Sul e por isso, olha que legal, ela é uma planta brasileira e também é conhecida como tinhorão ou coração de Jesus. As variedades nas cores branco, verde e rosa são bastante populares e muito utilizadas em combinação com outras plantas para decorar diversos ambientes. Olha que legal! Você pode usar a criatividade na hora de cuidar do caládio, colocando a planta próxima de outras. Eu acredito que para ficar bonito o seu jardim, vale a pena usar outras plantas mais discretas, digamos assim, com cores únicas, para deixar o caládio ainda mais em destaque no ambiente. Bacana, né? Uma outra curiosidade é que o caládio, infelizmente, é uma planta tóxica se ingerida. Por isso é necessário ficar atento com seus animais de estimação e também com as crianças. Outro fato interessante é que a folhagem simboliza alegria e em algumas culturas ela era oferecida em sinal de amizade, simbolizando sentimentos de felicidade pela pessoa que iria receber. Bem curioso, né? Agora, depois de falar sobre as curiosidades do caládio, vamos ao que realmente interessa, sobre o cultivo dessa planta linda. Vamos falar sobre iluminação, floração, solo ideal e muito mais. Começando sobre a iluminação adequada do caládio. Bom, o caládio prefere luz solar indireta ou sombra. Então, evite colocá-lo sobre o sol pleno, pois isso pode queimar as suas folhas. E, depois que queimar, é caminho sem volta. Aquela folha queimada não poderá ser restaurada. Então, o local ideal para o caládio é a sombra, sempre com luz indireta, ok? Ah, mas Felipe, o que é luz indireta? É a claridade, simplesmente a claridade, né? Mas não pode ter ali a presença dos raios solares, ou seja, do sol pleno e do sol direto. Tá bom, pessoal? Agora falando sobre o solo ideal do caládio. Qual tipo de solo a planta prefere? O caládio prefere solos úmidos e bem drenados. Aliás, ele é uma planta tropical, né, que nasce também em florestas. Então ele precisa de um solo que seja parecido com o seu local nativo. Então é importante que você ofereça, né, uma terra sempre úmida, mas não encharcada. O substrato para o caládio você pode fazer com uma parte de terra vegetal, uma parte de areia de construção e outra parte de folhagens secas. Caso, né, você não tenha, você pode usar um adubo, né, comprado em floricultura, como humus de minhoca. Fazendo essa proporção, a planta vai ter um solo soltinho, né, e ideal para ela. No fundo do vaso também você pode usar uma manta bidim ou pedrinhas, né, para garantir a drenagem. Mas esse substrato bem soltinho, né, com a areia de construção, já vai ser ideal para a planta, tá bom? Agora, mais uma dica de cultivo: como regar corretamente o caládio. Olha, você vai regar o caládio durante a primavera e o verão, sempre que o solo estiver seco. Se você não conseguir conferir, né, de repente com a correria do dia a dia, essa condição do solo, regue a cada 3 dias, mas dê preferência a acompanhar a plantinha sempre, né? Pois se ela secar, né, ela pode morrer, pode queimar as folhas. Então fique atento e garanta sempre a umidade adequada ao caládio, né? Regue sempre que o solo estiver seco e verifique se o solo está seco, tá bom? Não tem uma regra aí de quantos dias correto, né? Você pode regar. Então é sempre que o solo estiver seco e ficar ali de olho na sua plantinha, para não deixar ela com pouca água, nem com água em excesso. Tá bom? Outro aspecto do cultivo do caládio, e é um aspecto muito interessante, que se você tem a planta há muito tempo, com certeza deve saber,
que é que durante o inverno, né, o outono e o inverno, a planta pode hibernar. Ou seja, se você mora em regiões que o clima esfria bastante nessas épocas, o seu caládio vai naturalmente perder as folhas e ficar só com seus rizomas debaixo da terra, as suas raízes. Ele não vai morrer, mas vai dormir, digamos assim, né, até a chegada da primavera, quando as temperaturas aumentam. Então, se isso acontecer, vai acontecer lá para abril, maio, então não se assuste, tá bom? Agora, isso tem muito a ver com a minha cidade, né? Caso você more numa cidade onde faz calor o ano inteiro, até no inverno, pode ser que a planta resista aí e nem fique nessa condição de hibernar. Durante o período mais frio, também, se preferir, você pode colocar a planta dentro de casa, né? Se você tem uma casa climatizada, ela vai resistir bem, né, até a primavera e o verão. Mas é um período mesmo, durante o outono e o inverno, que a planta ela quer descansar, ela quer dormir, é natural dela. Então, se isso acontecer, não jogue a planta fora, não desfaça da planta, pois é um período que ela precisa passar mesmo aí, esses 6 meses. Né? Durante 6 meses você vai ter a planta linda, mas durante 6 meses ela também precisa descansar sua beleza, vamos dizer assim. Tá bom? Então não se assuste se durante outono e inverno o seu caládio perder as folhas, né, e hibernar, tá bom? Agora falando sobre a floração do caládio. Ela vai acontecer, logicamente, no verão, né, que é o momento em que a planta está no auge da sua vida, né? A sua flor lembra um pouco a flor do copo de leite, né, que é uma outra planta. Mas, diferente do copo de leite, né, que tem a beleza da sua flor, a flor do caládio não é tão chamativa, né? Então você não deve deixar a flor, né, dele prosperar. É necessário cortar qualquer flor que apareça na planta, justamente para que ela deposite suas energias nas suas folhas, que são realmente a parte mais bonita da planta. São as folhas do caládio, né, que trazem esse destaque todo para a planta. Então, se surgir as flores, corte-as sem medo, sem dó. Você vai estar fazendo a coisa certa, tá bom? Não se preocupe. Outra dica de cultivo do caládio é sobre a adubação. Ela deve ser feita no período de crescimento da planta, também entre a primavera e o verão. Então você pode adubar a cada 2 semanas com adubos orgânicos, como o humus de minhoca e o esterco bovino. Tome cuidado para não sobrecarregar a planta com nutrientes, né? Então use um pouquinho só de adubo a cada vez, tá bom? Os nutrientes são muito importantes para a folhagem crescer. Aqui em casa, né, tem crescido bastante porque eu tenho adubado a plantinha sempre a cada 2 semanas. Então as folhas vêm com uma cor mais vívida, mais bonita, e também as folhas bem maiores. Então, adube corretamente seu caládio para ele, né, ter esse brilho, ter essa vida nas suas folhas. E por fim, para finalizar, aqui a gente sempre tenta manter as dicas com rapidez e com tempo curto. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre as folhas amareladas do caládio. Isso também pode acontecer durante o cultivo, né? Esse problema acomete muitas outras plantas e com caládio, infelizmente, não é diferente. O que pode acontecer, né, causar esse problema? Ou é o excesso de água, você está molhando demais, ou excesso de luz, né, de repente colocou no lugar errado, ou tem acontecido várias mudanças de temperatura. Agora no verão isso é muito comum em algumas regiões, né, temperaturas extremas, né, às vezes está muito frio, às vezes chove bastante, às vezes esquenta, então pode ser que o caládio, né, ele não aguente muito bem essas mudanças, né, que estão acontecendo no nosso planeta. Então, a dica que eu dou é que você, né, nutra bem a sua planta, né, ofereça adubo corretamente para que ela possa passar por essas mudanças. Né, e evite, lógico, regar demais, deixar a planta sob o sol, né, mantenha sempre na sombra com claridade, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo sobre o caládio e também algumas curiosidades, né, sobre essa planta. Como eu sempre digo, né, que esse vídeo faça diferença na vida de vocês com as suas plantas. Se você gostou, né, do vídeo de hoje, peço que curta, comente e também se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva para acompanhar vídeos novos sobre plantas em geral, com informações bem diferenciadas e bacanas. Trago dicas também de paisagismo, decoração. Certamente você vai gostar e perceber que o canal é bem diferenciado e interessante, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo. Um forte abraço.